O nascimento de uma criança pode ser interpretado de diversas maneiras. Embora a felicidade seja o sentimento predominante, há uma parcela de mulheres que experimentam sentimentos diferentes. Culpa, medo, angústia. A depressão pós-parto pode ser confundida com um baby blues, visto que os sintomas são semelhantes. Mas você conhece a diferença? Hoje, para nos explicar melhor sobre esse transtorno que afeta 25% das mães no Brasil, segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, contamos com a presença da psicóloga perinatal Rafaela Schiavo e do psiquiatra Eldi Lobo. Depressão pós-parto são sintomas que mulheres vão apresentar após o nascimento do bebê, que vão deixar essa mulher com um aspecto mais de tristeza, medo, angústia, choro frequente. Então, a depressão pós-parto ela pode ser considerada tanto um transtorno mental, quanto apenas esses sintomas que eu falei e outros, tá? Então, nós vamos ter os chamados sintomas de depressão pós-parto, que não necessariamente significa que essa pessoa tem o transtorno, a doença, tá? E sendo os sintomas de depressão pós-parto, com psicoterapia é possível fazer o tratamento. Já quando a gente fala de um transtorno de depressão pós-parto, é algo mais grave e aí a gente vai precisar tanto do psicólogo para fazer o acompanhamento psicológico, quanto de um psiquiatra e talvez outros profissionais para poder atender aí as necessidades dessa mulher. Então, a gente tem esses níveis de gravidade. A depressão pós-parto constitui sintomas que a mulher experimenta exatamente nos primeiros dias ou nas primeiras semanas depois do parto, tanto normal como cesariana, em que manifestam sintomas de tristeza intensa e desproporcional ao contexto, mudança do padrão de sono numa intensidade maior do que aquela esperada, diferenças no apetite para mais ou para menos, muitas vezes para menos, percepção dolorosa muito maior do que aquela que teria pelos procedimentos do parto e que também repercutem em dificuldades para fazer as tarefas do dia a dia. Isso vai chamar bastante atenção, porque esta mãe terá limitações nos cuidados com a criança ou crianças, porque algumas vezes tem-se o parto com gêmeos, de 2, 3 até 4. Inclusive tem algumas pesquisas mostrando que as mães de partos de gêmeos têm uma probabilidade maior de expressarem a depressão pós-parto em relação as mães de apenas um filho nascido. Baby blues é uma disforia puerperal que vai acontecer cerca de 3 dias após o nascimento da criança e vai durar cerca de 2 semanas mais ou menos, tá? É algo mais brando, ou seja, mais leve. E 85% mais ou menos das mulheres no pós-parto imediato vão ter o baby blues. Então é algo normal, é algo esperado. Diferente da depressão, que não é normal, não é esperado que as mulheres tenham. Mas o baby blues já é esperado sim, porque a mais da metade delas, né, 80% é mais da metade, então elas apresentam isso. Então como que elas vão se sentir? Ora vão estar felizes, ora vão estar tristes, ora vão estar eufóricas, ora vão estar mais com humor mais deprimido. Então, são polos de emoções que vão estar acontecendo ali por diversos motivos. Tanto por conta da queda dos hormônios, do próprio pós-parto, mas também questões psicológicas de estresse que essa mulher ela passa nesse pós-parto, já que provavelmente é o primeiro filho. Hoje a gente tem muitas mulheres tendo aí o seu primeiro filho após os 30 anos de idade. E a primeira criança que as mulheres acabam tendo contato é o seu filho, né? A gente não tem mais aquelas famílias numerosas que a filha mais velha cuidava, Então, essa mulher hoje, muitas vezes é filha única ou tem um irmão quase da mesma idade e não fica com sobrinhos. Enfim, não tem contato com as crianças. Então, o medo, a aflição, a insegurança do que fazer com o bebê, isso pode elevar o seu estresse indo para um baby blues. Pessoas, por exemplo, querendo dar pitacos desnecessários ali, isso também pode influenciar num estresse para o baby blues, tá?
Fora isso, as noites mal dormidas, porque o bebê exige amamentação, uma série de coisas, né, que essa mulher acorde várias vezes à noite. Então, isso influencia também na saúde mental dessa mulher. Então, o baby blues não precisa de tratamento. Da mesma forma que ele vai acontecer 3 dias depois e some em 2 semanas, então, o máximo que essa mulher vai precisar é de um acolhimento, tá? Então, se ela procurar um profissional para acolhimento, mas não para psicoterapia e nem para tratamento medicamentoso, isso não é o indicado. A gente coloca na classificação de transtornos mentais porque uma pessoa que fica triste, alegre, feliz, né, em um período de tempo, é um momento que a gente olha para aquilo e fala, isso não é o natural, né, no desenvolvimento. Mas neste período do pós-parto então a gente não trata como um transtorno mental que precisa de tratamento ou medicação. Da mesma forma que começa, passa. E só uma curiosidade, mulheres que adotam podem ter o baby blues também. Inclusive, esta condição não é propriamente um diagnóstico, não é um adoecimento mental, mas um estado, um momento, um período de desconforto mais intenso do que aquele que já se previa para as condições e as mudanças ocorridas nas primeiras horas, dias ou semanas do parto. E que, diferente da depressão pós-parto, tem a melhora espontânea, ou seja, sem necessidade de realizar nenhum tratamento. O puerpério é um momento após a saída do bebê, o bebê sai e depois sai a placenta, a gente chama de dectação da placenta. A placenta saiu, essa mulher entrou no puerpério, tá? Antes disso ela está em trabalho de parto e antes disso ela é uma gestante. E esse puerpério, ele vai durar para cada mulher um período de tempo diferente. Tem mulheres, por exemplo, que vão ter o seu orgânico reorganizado para o seu estado pré-gravídico, ou seja, ovulando, menstruando, em pouco tempo, tá? Depois do nascimento da criança. E já existem mulheres que vão levar mais tempo, 6 meses, por exemplo. Então, vai de mulher para mulher, a gente não consegue estipular. O puerpério vai durar até 3 meses, porque para cada mulher, cada organismo pode ser diferente, tá? Então, o puerpério, ele pode ser tanto imediato, acabou de nascer o bebê ali, aquela primeira semana, e pode ser um puerpério tardio, que a gente vai ter aí 4, 5 meses, 6 meses após o nascimento da criança. O pós-parto, né, só complementando, porque para a psicologia a gente vai trabalhar com a palavra pós-parto e não puerpério para indicar que a mulher ela pode apresentar depressão e outros transtornos mentais devido ao pós-parto, né, até 2 anos. Não que o puerpério dure até 2 anos, porque o fim do puerpério é quando a mulher ela volta o seu organismo para o estado que era antes de engravidar. Então, aí acaba o puerpério. Mas os transtornos mentais, eles podem continuar, tá? Então, não necessariamente acabou o puerpério, ela não vai ter mais uma depressão pós-parto. Ela pode apresentar uma depressão pós-parto mesmo depois de 1 ano a 1 ano e meio de nascido do bebê. Puerpério tem a ver com cronologia. É um período de tempo que é variável na literatura científica, mas geralmente os maiores consensos consideram entre 1 mês e meio a 12, a 6 a 8 semanas, em que não necessariamente tem a experiência de sintomas depressivos, ansiosos ou de outros adoecimentos mentais, mas que trata-se de uma fase de adaptação, especialmente para as mulheres que estão tendo o primeiro parto, de maneira inédita e que requer um esforço pessoal, emocional, social, relacional e de suporte dos familiares para que possa conseguir tratar de todas as questões da maneira mais assertiva possível, desde conseguir alimentar adequadamente, permitir e favorecer que a criança amamente, como lidar, por exemplo, com as visitas, as primeiras vacinas e todas as mudanças estruturais, como, por exemplo, também estar afastado do trabalho, o que muitas vezes gera um desconforto ou insegurança se será bem recebida quando se restabelecer da licença maternidade. Portanto,
puerpério é período em que não necessariamente a pessoa está doente, mas que está passando por adaptações físicas, pessoais, sociais, relacionais e de trabalho de maneira significativa em relação a outras fases da vida. Pode virar uma depressão pós-parto quando essa mulher ela vai encontrar fatores de risco durante este período. Tá? O que seriam fatores de risco? Por exemplo, a família ela pode ser tanto uma rede de apoio como pode ser uma rede de desapoio. Se ela tem ali, vamos supor, um parceiro que ajuda nos cuidados com a casa, ajuda nos cuidados com o bebê, se ela tem uma mãe que aceita que ela quer amamentar a criança exclusivamente até os 6 meses, sem que essa mãe fique, dá chupeta, dá, né, um leitinho aqui, alguma coisa assim para a criança. Então, se ela é respeitada, ela tem fatores de proteção. E as chances são que ela vai passar por esse período tranquilamente. Agora, se essa rede se torna de desapoio, né, então ela não consegue dormir, a família está ali mais estressando do que ajudando. Às vezes o próprio bebê pode ser um fator de risco. A gente tem os chamados bebês difíceis, tá? Então aquele bebê que chora, que tem dificuldade para amamentar. Então existe também o fator do bebê, se de repente esse próprio bebê pode ser um fator de risco. Então são vários fatores ali que a soma deles, o conjunto deles, ali neste momento do puerpério, pode levar sim essa mulher para uma depressão, tá? Mas não é comum. Tanto é que o baby blues ele vai ser para 85% das mulheres no pós-parto. Já o transtorno de depressão, ele vai ficar em torno de 4 a 7% mais ou menos no pós-parto. Quando a gente escuta falar aquela prevalência de 20%, é que está pegando aquelas que já vieram desde a gestação, tá? E a gente também não está colocando aí somente as pessoas com transtorno de depressão, mas sim também as pessoas com sintomas de depressão. Por isso que fica uma prevalência alta de 20 a 25%. Mas o transtorno de depressão, ele vai ser a prevalência menor e inclusive diminui ainda mais quando a gente fala de pós-parto mesmo, não tenha ocorrido antes do nascimento da criança. Agora que entendemos a diferença entre depressão pós-parto, baby blues e puerpério, vamos aprofundar nosso conhecimento sobre a probabilidade de ocorrência desses transtornos. Será que existe alguma mulher mais suscetível à depressão pós-parto? Quais fatores podem aumentar essa probabilidade? Uma mulher que já teve depressão pós-parto em uma primeira gestação tem maior possibilidade de apresentar o transtorno em uma segunda gestação? Esse transtorno mental, depressão pós-parto, vai acontecer após o parto. No entanto, a maioria das mulheres que hoje são diagnosticadas com depressão pós-parto, na realidade elas não tiveram seu primeiro episódio no pós-parto, após o parto, mas sim desde a gestação. Então, o número de mulheres com sintomas de depressão na gestação, inclusive, chega a ser superior a mulheres com sintomas de depressão no pós-parto. Existem mulheres que estão mais vulneráveis ao adoecimento mental, emocional, como, por exemplo, da depressão pós-parto, que é uma das condições doentias mais graves, importantes e que requer tratamento imediato. O fator idade é muito importante no sentido de que, quanto mais jovem, especialmente menores, possui uma estrutura física mais difícil de suportar o desenvolvimento do feto e passar pelo parto, como também pela imaturidade emocional de lidar com questões tão complexas desde a gestação até o parto e esses momentos posteriores. E, sendo menor, vai estar mais vulnerável e sob a responsabilidade de outras pessoas que muitas vezes estão influenciando, determinando as suas ações. Outra delas é de gravidez não planejada, de modo que, tendo dificuldades desde a gestação para compor a estrutura do quartinho, por exemplo, de ter um planejamento para o pré-natal, para a realização dos custos
também vulnerabiliza mais. As mães solos, aquelas que não têm companheiro, este é um fator que ao longo do tempo ele foi ficando cada vez mais frágil para ser considerado um elemento pró-adoecimento, especialmente porque foi aumentando o número de mães solos com planejamento para a gestação. E outros fatores incluem as condições sociais desfavoráveis, a dificuldade de acesso ao pré-natal e ao pós-parto, como também outros elementos, como o histórico de adoecimento anterior, as dependências químicas, a falta de suporte social. Não são todas as mães solteiras que terão depressão pós-parto, principalmente porque a gente tem aí um aumento de mulheres que estão decidindo pela maternidade solo, né? Então, elas querem uma maternidade independente mesmo, então é consciente isso, portanto, as chances diminuem dessa mãe solo ter sintomas de depressão. No entanto, adolescentes, por exemplo, que a gente já falou, e mulheres mesmo que adultas, mas que não planejaram a gestação, inclusive o não planejamento da gestação aumentam as chances também de qualquer mulher casada ou solteira apresentar sintomas de depressão. Então, como não há um planejamento, muitas vezes, das mulheres solteiras em engravidar, então, por não ter esse planejamento, por não ter essa rede de apoio, por não ter a parceria, né, dessa pessoa que a engravidou, pode sim aumentar as chances de uma depressão pós-parto. A previsibilidade da depressão pós-parto pode estar relacionada sim com o histórico, tanto pessoal como familiar desta mulher. Ou seja, aquelas que antes da gestação já apresentaram 1, 2, 3 episódios depressivos, têm uma probabilidade maior de vir a ter os sintomas depressivos com necessidade de tratamento em comparação àquelas outras mulheres que nunca tiveram o histórico de depressão em suas vidas. Quando se tem pela primeira vez a depressão pós-parto já na primeira gestação, aumenta a probabilidade de nas gestações posteriores vir a apresentar esse mesmo adoecimento. A boa notícia é que, em tendo tanto um histórico anterior de depressão antes do primeiro parto, ou tendo um histórico de depressão no primeiro parto, na próxima gestação, ter medidas preventivas. E entre essas medidas, as mais objetivas, execuíveis e importantes para evitar ou diminuir as chances que este adoecimento se expresse na forma depressiva é, primeiro, tendo realizado o tratamento que estava em curso até receber alta e esperar em média de 6 meses a 1 ano para poder ter a nova gestação. E uma outra forma muito reconhecida é do acompanhamento, mesmo sem uso de remédios, contínuo por psicoterapia, de modo que esta mulher tenha de maneira ininterrupta condições de ter o suporte de um profissional que perceba, verifique e acompanhe mínimas expressões de sintomas para que possa receber tratamento, adequação da terapia antes que esse quadro clínico piore por necessidade de usar medicamentos novamente. Existem vários fatores, sim. Se essa mulher, por exemplo, está na adolescência, aumentam as chances. Existem 3 períodos potenciais de risco para uma mulher apresentar problemas de saúde mental, incluindo a depressão, tá? O primeiro é na adolescência. O segundo é no período que a gente chama de perinatal. Perinatal é gestação, parto e pós-parto. E o período de climatério, que é quando essa mulher está próxima de entrar na menopausa. Então, os sintomas de depressão, no público feminino, a gente vai encontrar principalmente nesses 3 períodos do desenvolvimento humano. Então, essas mulheres que estão no período perinatal e na adolescência, ela está com 2 fatores de risco juntos. Tá? Então, se o período perinatal é a de maior probabilidade de uma mulher ter depressão e na adolescência também, quando 2 períodos se encontram, então a gente tem aí um bom fator de risco, tá? Se essa mulher
em alguma fase da vida, ela apresentou transtorno mental, as chances aumentam dela apresentar uma depressão pós-parto. Se ela tem familiares próximos, como pai, mãe, irmãos, com transtorno mental, principalmente de depressão, aumentam também as chances dela apresentar, tá? Se ela apresentou sintomas de depressão na gestação, as chances são altas que ela apresente também no pós-parto. Se o bebê nasceu prematuro ou precisou ficar internado por algum motivo, aumentam as chances. Se ela sofreu violência obstétrica ou até mesmo violência doméstica, também aumentam as chances dela apresentar. Sobre os dados sociodemográficos, a gente também sabe que mulheres com baixíssima escolaridade e baixa renda são as mais propensas também a ter sintomas de depressão pós-parto, tá? Então, vai depender tanto da saúde, histórico de saúde mental dela, dos familiares dela, como também do contexto de vida que essa mulher está exposta. Então, isso tudo pode influenciar. Claro que questões hormonais também podem ser fator de risco para uma depressão pós-parto, dependendo da medicação que ela podia ou não estar tomando durante a gestação, isso também pode influenciar. Atenção aos primeiros sinais é muito importante em casos de depressão pós-parto. Buscar ajuda é fundamental. Seja uma rede de apoio e principalmente médicos especializados. Então, a gente pode ter na depressão leve o tratamento com psicoterapia, então a pessoa fazendo psicoterapia, principalmente utilizando técnicas, né? Eu não vou dizer assim que só a técnica da terapia cognitivo-comportamental dá certo, mas assim, tem evidências científicas, tá? Mas nós temos aí várias abordagens dentro da psicologia e com esses profissionais tendo domínio teórico e técnico de uma área chamada psicologia perinatal, essa pessoa tem capacitação, qualificação para poder fazer esse tratamento só com a psicoterapia. Tá? Agora, se essa mulher ela estiver com uma depressão de moderada ou grave, aí a gente vai precisar também de um tratamento medicamentoso. E aí o psicólogo ele não tem permissão para passar medicação, quem tem são só os médicos, ou seja, os psiquiatras. Então é um trabalho em conjunto, tá? Então essa mulher ela vai ter que passar pelo psiquiatra para receber a medicação adequada, porque agora ela é lactente, então ela está amamentando, então tem que ter ali uma medicação adequada, ajustada para esse período da vida dela, e mais a psicoterapia com psicólogo perinatal. Os tratamentos da depressão pós-parto, eles são planejados e executados de acordo com as características deste adoecimento. Quando temos depressão leve, que são sintomas que, apesar de atrapalharem, exigirem mais esforço da mulher para realizar as suas atividades do dia a dia, incluindo o cuidado da criança ou das crianças, apenas psicoterapia suportiva leva a uma melhora, geralmente em 1-2 meses, inclusive tendo alta logo em seguida. Quando se trata de um quadro depressivo de intensidade moderada, que mesmo esta mulher esforçando, tendo suporte, ela tem claramente uma queda no seu desempenho na resolução de seus problemas, exige o tratamento psicoterápico junto com o medicamentoso. E uma notícia muito importante, que nós temos estudos agora com a possibilidade da mulher continuar amamentando e usando alguns medicamentos psiquiátricos muito seguros que vão beneficiar a mulher e não vão ter efeitos colaterais importantes para o bebê ou a bebê que está amamentando. E o tratamento com remédios vai ter um período curto se tiver o acompanhamento da psicoterapia que vá melhorando as condições para aquela paciente lidar com as suas problemáticas. E, infelizmente, nós temos também a depressão pós-parto classificada como grave, que é aquela que as repercussões são severas, a ponto, por exemplo, dessa mulher ficar muitos dias, semanas e até mês ou meses acamada, sem condições mínimas de cuidar do bebê ou dos bebês, precisando ter assistência para tudo, na alimentação, no uso dos remédios, nos cuidados com a criança e assim por diante. Nessas situações mais graves,
algumas delas incluem, inclusive, a necessidade de internação. Essa necessidade de internação, ela fica absolutamente apropriada, necessária e indispensável quando existem ideias, planos e especialmente tentativas de suicídio, porque o quadro depressivo grave, ele leva a uma situação de risco muito grande de morte por autoextermínio e, nesse caso, a internação com o suporte de uma equipe multiprofissional de psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, nutricionista e outros, vai ter uma recuperação. Geralmente são internações que duram, em média, de 15 dias a um mês. E temos algumas situações de depressão pós-parto de gravidade extrema, que são aquelas onde existem, além dos sintomas depressivos, de tristeza, desânimo, mudança do sono, do apetite, da capacidade de raciocínio, também um quadro junto, associado, psicótico. O que é uma depressão com sintomas psicóticos? São aquelas condições que, além das repercussões no humor, tem também o desenvolvimento de certezas que não correspondem à realidade, que são os chamados delírios. Por exemplo, essa mulher passa a ter uma certeza doentia que precisa assassinar o bebê ou a bebê, porque esta causaria um mal para a humanidade. Ou seja, um sintoma que deixa a pessoa totalmente fora da realidade. Ou as alucinações. Alucinações são sintomas em que a pessoa ouve vozes que outros não estão ouvindo, vê imagens que os outros não estão vendo e pode ter, por exemplo, uma alucinação com uma voz doentiamente dizendo que aquela mulher precisa suicidar, matar bebê, agredir gravemente o esposo. Então, nessas situações extremas da depressão pós-parto com sintomas psicóticos, o tratamento inclui internação e um outro procedimento que as pessoas geralmente falam muito mal, mas que é extremamente apropriado e necessário para esses sintomas se resolverem rapidamente, que é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um sistema de tratamento com aplicação de energia no cérebro, como se causasse uma convulsão. Só porque a mulher não vai ter a convulsão física, porque vai estar sob anestésico. E, apesar de muito polêmica, mal falada, esta conduta ela é importantíssima para a resolução de sintomas psicóticos, obviamente, quando realizada no ambiente adequado, que é hospitalar, em que esta aplicação da eletroconvulsoterapia ocorre com a mulher anestesiada. Através de uma técnica chamada pré-natal psicológico, identificar se essa mulher ela já possui fatores de risco. Então, em perguntas de anamnese, de levantamento de histórico de vida dessa mulher, nós conseguimos descobrir se ela planejou a gestação ou não, se ela sofre violência doméstica ou não, escolaridade, idade, histórico de transtorno mental dela ou dos familiares. Então, são todos dados que o profissional consegue já coletar e, com isso, ter um indicativo aí, olha, ela tem vários fatores de risco aqui para uma depressão. E aí eu consigo, através da técnica de pré-natal psicológico, auxiliar essa mulher durante a gestação para que diminua esses sintomas ou diminua as chances de que ela venha apresentar a depressão no pós-parto. E quando ela já está apresentando sintomas de depressão na gestação, eu consigo auxiliar no enfrentamento durante esse processo de pré-natal psicológico para diminuir as chances desse transtorno vir a se agravar no pós-parto. Então, existe sim meios para que a gente possa identificar aquelas que têm fatores de risco e já trabalhar para prevenir ou auxiliar no enfrentamento, tanto na gestação quanto no pós-parto. As redes sociais trouxeram assuntos que antes não eram muito debatidos, além de programas de televisão que passaram também a abordar mais temas que são tabus na sociedade.
A depressão pós-parto é um desses casos e ver pessoas conhecidas compartilhando situações parecidas pode trazer uma segurança maior para pessoas que ainda desconhecem o assunto. Isis Valverde, em uma entrevista no talk show Conversa com Bial, contou sobre o momento que sofreu depressão pós-parto após o nascimento de seu primeiro filho. Outras celebridades também já comentaram sobre o assunto, como a cantora e apresentadora Carol Conká. É muito importante que pessoas famosas possam falar sobre ter passado por uma depressão, seja na gestação, seja no pós-parto, porque nós vivemos ainda em uma sociedade que romantiza muito a maternidade. E esse romantizar a maternidade está implícito que a mulher ela não pode ficar triste porque descobriu a gravidez, ela não pode ficar triste porque ela não está feliz com a maternidade. E os sintomas de depressão eles estão muito relacionados à tristeza, à insatisfação, sentimento de culpa. Essas mulheres, quando elas veem que pessoas famosas estão falando publicamente que passaram também por aquela mesma situação, facilita para que elas possam identificar que elas estão passando por aquilo, que elas possam nomear. Então, eu sinto depressão pós-parto, porque o que a atriz está falando parece muito com o que eu estou sentindo, né? E vou procurar ajuda. Então, quanto mais a gente fala sobre o assunto, saúde mental materna de forma mais aberta e menos romantizada, sobre a maternidade, facilita para que as mulheres possam procurar ajuda o quanto antes. Uma mulher, quando ela está grávida e fala isso para as outras pessoas dizem para ela assim, parabéns, estou grávida. Aí ela recebe um parabéns. Só que mais da metade das mulheres grávidas não planejam a gestação, é mais de 55%. Portanto, receber aquele parabéns, ela percebe que ela não pode falar da angústia que está sendo para ela vivenciar aquela gravidez, que ela não planejou, que ela não queria, que ela não está se sentindo feliz, que ela não ficou feliz ao descobrir o sexo do bebê, ela queria outro sexo para o bebê. Então, ela não tem esse espaço e isso vai adoecer. E quando existem essas pessoas que vão a público falando, elas começam a se identificar e sentir mais confortável e à vontade para ter essa conversa com pessoas próximas, com profissionais da saúde, buscando então tratamento. Quando a gente consegue oferecer esse tratamento, a gente previne nascimento prematuro, atraso no desenvolvimento do bebê, vinculação mãe-bebê mais saudável e práticas educativas maternas também mais saudáveis. Quando relatos, declarações e notícias sobre quadros de depressão pós-parto muito graves levam a situações extremas, como, por exemplo, tirar a vida do próprio filho, da própria filha, isso tem uma repercussão muito negativa a ponto de influenciar, inclusive, algumas mulheres a adiarem, deixarem de planejar, de ter filhos, por criar esse clima de risco. O importante é que, felizmente, os jornalistas estão cada vez mais responsáveis a ponto de trazerem essas notícias muito mais como educação, informação e até prevenção do que julgamento ou sensacionalismo. Infelizmente, acontece esse quadro de depressão pós-parto grave com sintomas psicóticos, mas felizmente numa porcentagem muito pequena de mulheres e os médicos também, ao longo dos últimos anos, ficaram muito mais informados sobre essa situação, de modo que, geralmente, já conseguem reconhecer, eu não estou falando de psiquiatras, dos próprios ginecologistas e obstetras. Eles estão mais capacitados para verificarem o mais cedo e rapidamente possível os sintomas iniciais de depressão. E tendo esse reconhecimento rápido, imediato, e colocando essa paciente em tratamento, evita-se, previne-se que esta piora leve à situação de gravidade. Antes, da criança de fato nascer, quando essa mulher está apresentando uma depressão pós-parto, tem um endurecimento nas artérias uterinas que impedem o fluxo sanguíneo, da mãe para o bebê, dificultando essa comunicação e faz com que a criança nasça muitas vezes baixo peso e prematuramente. Tá? Só o fato dessa criança nascer prematura, muitas vezes, já é um fator de risco para o desenvolvimento. Mas nem sempre isso vai acontecer, mesmo a criança que nascer, então, a termo, ou seja, completado todos os 9 meses, ainda assim, essa mulher com a depressão, ela não tem energia para maternar.
existe um mito de que a mulher com depressão, ela rejeita o bebê. Isso não é verdade, tá? Para uma mulher rejeitar o bebê numa depressão, vai ser raro e a depressão dela tem que estar muito elevada. Então, na realidade, ela não tem energia para atender às necessidades da criança. Quando ela é a figura principal de cuidados daquela criança, a falta de energia dela faz com que essa criança comece a ter atraso no desenvolvimento, tá? A mãe ela vai ter um apego mais negativo com essa criança, né? A gente tem apego seguro e inseguro. Na verdade, o nome é apego inseguro que acaba desenvolvendo ali, que pode influenciar na saúde mental daquele sujeito para o longo da vida. Então, por exemplo, hoje ele é um bebê, filho de mãe com depressão. Amanhã é um adolescente com depressão, entende? Então, pode perdurar pelo resto da vida, por conta deste momento inicial. As práticas educativas maternas, elas podem ser mais negativas do que positivas por conta da doença, por conta da depressão. E a gente vai ter aí atrasos no desenvolvimento desse bebê que podem perdurar aí até os 2 anos de idade, né? Se essa mulher não for cuidada, tratada, se esse bebê também não receber um acompanhamento adequado de profissionais que possam estimular o desenvolvimento dele. Agora, quando essa mulher está com depressão, mas existe uma rede de apoio ali que está dando atenção para esse bebê, por exemplo, o pai dá estimulação, a avó dá estimulação, aí essa criança não tem esse atraso no desenvolvimento, percebe? Então, não é a questão que a mãe tem depressão, a criança tem atraso no desenvolvimento. É quando o único meio que a criança tem para se desenvolver é a mãe e essa mãe está adoecida, então isso afeta o desenvolvimento do bebê. A depressão pós-parto é um transtorno complexo e contar com apoio nesse momento é crucial para um tratamento eficaz. Não há um manual que ensine como ser mãe após o nascimento de um filho. Esse aprendizado ocorre na prática, mediante a experiência. Apesar dos medos e das dificuldades que surgem, é importante reconhecer que os sentimentos de insegurança e incerteza são comuns durante essa fase de adaptação. As novas mães enfrentam desafios emocionais e físicos enquanto cuidam de seus recém-nascidos, e esses desafios podem ser avassaladores. Por isso é fundamental estar atenta a qualquer sintoma mais intenso e persistente. Procurar ajuda profissional é um passo essencial e encorajador, pois ninguém deve enfrentar essa jornada sozinha. Lembre-se, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas um ato de coragem e autocuidado.